Bom dia a todos. Eu sou Arievaldo Viana, poeta popular. Vocês me perguntariam o que tem a ver literatura de cordel com cidadania fiscal. Eu lhes diria que ainda no século XIX, um poeta chamado Santaninha, cearense, era João de Santa Maria, tinha a alcunha de Santaninha, e foi combatente da Guerra do Paraguai. E em 1879 houve um aumento das passagens dos bondes no Rio de Janeiro, e o Santaninha fez o Imposto do Vintém, um folheto de cordel criticando o aumento da passagem nos bondes. O que a gente viu recentemente em São Paulo, desencadeando esse processo de manifestações do país a partir de uma passagem que subiu 20 centavos, já havia acontecido no século XIX e está registrado pelo Silvio Romero. Depois, no início do século XX, mais precisamente em 1906, o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros, que é considerado o fundador da literatura de cordel no Nordeste, ele criou um folheto chamado Padre Nosso do Imposto, né? Onde também o poeta popular tem uma visão muito ácida dessa figura do cobrador de impostos, onde tem uma estrofe que ele diz: assim vive o brasileiro como bode exposto à chuva. Tem a pobreza, a doença, o imposto e a saúva. Família só herda dele nome de órfão e viúva. Era uma visão realmente bem crítica e bem ácida dos impostos, até porque, parece-me, não estou bem certo, mas no período da monarquia, os impostos eram mais brandos, né? Com o advento da República, esses impostos foram azeitados e houve a revolta do quebra-quilos na Paraíba, que também motivou muitos folhetos de cordel. Enfim, o poeta de cordel tem sempre uma visão crítica sobre todos os aspectos da sociedade, sobre tudo aquilo que incide sobre a vida dos seus leitores. Pensando nisso, eu criei esse folheto que diz: Cidadania Fiscal em Cordel. Neste ciclo de debates de importância vital, o Sintaf põe na mira a cidadania fiscal para que o Estado tenha nova ordem social. O professor Flávio Ataliba, representando o IPES, e a doutora Heloísa, professora da UES, junto a Plínio Bortolotti, é o trio que comparece. São os nossos palestrantes bastante capacitados que vão tratar desse tema com saberes e cuidados. Todos que estão presentes sairão bem informados. Sabemos que os tributos são de grande utilidade para a construção da vida da nossa sociedade e precisam ser geridos com justiça e equidade. A educação fiscal é de grande serventia, combate a sonegação, também a pirataria e a torpe corrupção que abala a cidadania. A educação fiscal capacita o cidadão para o controle social e mais participação. O gasto público precisa ter mais fiscalização. Navegando na internet, um bom texto eu encontrei, A Voz da Cidadania, e alguns trechos destaquei e se encaixam perfeitamente no mote que apresentei. O poema de que falo é de um grande repentista, que é Sebastião Dias, inspirado cordelista. Vamos agora saber qual o seu ponto de vista. Para quem não sabe, Sebastião Dias é um cantador de viola, um repentista que já atua há mais de 30 anos, fazendo parceria com Ivanildo Villanova, Oliveira de Panelas, Otacílio Batista, já falecido, Geraldo Amâncio, e ele hoje é o atual prefeito da cidade de Itabira, no interior de Pernambuco. E ele criou um folheto de cordel sobre cidadania fiscal, que diz: em nossa sociedade, dever e direito são normas estabelecidas entre o Estado e cidadão, mantidos e garantidos pela Constituição. É obrigação do Estado atender os nossos pleitos, promover o bem comum, zelar por nossos conceitos e, quando exigir deveres, respeitar nossos direitos. Já que os cidadãos são livres, cada um sabe o que faz, porque os nossos direitos são constitucionais, por isso, perante a lei, todos nós somos iguais. Pois onde existe igualdade não há maior nem menor. Até mesmo a gestão pública só funciona melhor se a participação do cidadão for maior. Porque tudo que pagamos pelos tributos cobrados, taxas, contribuições, impostos arrecadados, vem do povo e pelo povo devem ser fiscalizados. O dinheiro que o governo transforma em investimento, antes de ser aplicado, requer um planejamento com receitas e despesas previstas no orçamento. Esses recursos são gastos em prol da população, com programas sociais, calçamento, habitação, na cultura, nos esportes, saúde e educação.
É aí que o cidadão deve agir atentamente e saber dos órgãos públicos de maneira consciente se a aplicação das verbas é feita corretamente. Deixemos, pois, o cordel do grande Sebastião, tratemos do nosso evento e a sua grande missão pela justiça fiscal no Estado cidadão. Este ciclo de debates terá continuidade em outras datas futuras, conforme a necessidade, para a discussão do tema com maior profundidade. Outro assunto importante que agora vamos tratar, com a licença da plateia, outro assunto importante que vamos tratar agora, com licença da plateia, teremos pouca demora, a Lei Orgânica do Fisco, que é muito breve vigora. Diz assim: cada macaco em seu galho, cada coisa em seu lugar. O pássaro vive nos ares, peixe no rio e no mar, porque as leis naturais não cabe ao homem mudar. Mas as leis que são humanas precisam ser adequadas com suas prerrogativas perfeitas e ajustadas aos direitos e deveres serem regulamentadas. Todo o fisco brasileiro defende a aprovação da Lei Orgânica do Fisco, que assegure à nação ações com mais transparência em sua administração. Para contemplar os cargos específicos da carreira, estabelecendo normas ajustadas de maneira que tragam maior progresso para a nação brasileira. A nova lei tem respaldo, sob o meu ponto de vista, foi moldada com cuidado por fazendário e jurista para a administração tributária e trabalhista. A PEC 186, criada em 2007, que tramita no Congresso, e ao seu teor nos remete aos direitos e deveres que essa função compete. A dita PEC prevê uma lei complementar para regular as normas gerais e se aplicar para a União e Estados, conforme vou explicar. O Distrito Federal e municípios também serão regidos por ela, porque assim nos convém. Vou explicar a seguir tudo o que a PEC tem. A Lei Orgânica do Fisco é um conjunto de normas, a autonomia técnica se encaixa nessas reformas, é um instrumento jurídico em modernas plataformas, porque traz independência quanto à administração tributária e trabalhista, e a fiscalização será mais ampla e moderna, livre de externa pressão. A lei orgânica prevê a descentralização dos poderes decisórios, e essa é a grande questão: auditor fiscal autônomo para melhor atuação. É preciso agir conforme os parâmetros legais, sem interferência interna e nem externa jamais. Isso dá autonomia aos auditores fiscais. Dispositivos previstos na LOF irão garantir um tratamento mais justo e imparcial no porvir, assim a sociedade ver o fisco evoluir. Porque justiça fiscal é um debate necessário. O auditor fiscal conhece o sistema tributário e zela pelos recursos que irão compor o erário. Porém, apesar de ser conhecedor da questão do sistema tributário, precisa autorização para falar publicamente do assunto tributação. Precisa que o secretário da Receita Federal lhe dê autorização de modo expresso e legal para falar sobre o tema da tributação fiscal. Essa mordaça absurda imposta contra o auditor não deixa fazer palestras, tampouco ser instrutor, conferencista ou sequer um simples mediador. Criada em 99, a portaria ultrapassa os limites do bom senso, trazendo ódio e desgraça. Por isso é que é chamada portaria da mordaça. Somente a LOF é que vem dar fim a essa novela, trazendo à tona o debate e encerrando a querela, combatendo as injustiças, eis a grande missão dela. Pois com o auditor fiscal livre para se expressar opiniões sobre o assunto, poderemos evitar mecanismos tributários que possam prejudicar. É uma contribuição de um poeta popular para esse debate tão rico que a sociedade brasileira precisa se inteirar. Eu acredito que essa linguagem da literatura do cordel é muito acessível para as camadas mais pobres da população, menos informadas, e acredito que é uma contribuição que terá algum valor. Muito obrigado.